Olá! No PUC Comunidade de hoje vamos falar sobre crianças e adolescentes que gostam de aprender. Você conhece ou convive com crianças questionadoras, muito curiosas, que têm um talento em comum na música ou no desenho, ou ainda que tenham uma capacidade extrema de se expressarem? Essas são algumas características de crianças com altas habilidades. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto e conhecer o projeto de extensão desenvolvido pela PUC Minas desde 2007. O enriquecimento para crianças e adolescentes que gostam de aprender. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Karina Fidelis, uma das supervisoras do projeto, e a extensionista Bruna Nascimento, do curso de Psicologia. Professora Bruna, sejam bem-vindas. Obrigada. Professora, a gente citou algumas características das altas habilidades, mas o que é a alta habilidade? Pois é, há algumas características que algumas crianças vão apresentando no decorrer do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, sabe aquelas crianças que são muito curiosas desde pequena? Todas passam pela fase do porquê, mas algumas crianças, o porquê continua e elas querem saber sempre mais das coisas, assim. Você fala, por que o céu é azul? Aí, não sei, porque dá reflexo, aí elas, não, mas a gente tem que entender, porque tem um arco, e elas vão além das respostas que a gente normalmente dá, né? Outras, por exemplo, que tem uma curiosidade, assim, ou uma facilidade lógico-matemática que impressiona a gente, assim, nossa, uma criança desse tamanho, mas ela dá conta de perceber, por exemplo, as formas em qualquer espaço, em qualquer situação, diferente do processo normal de aprendizagem, né, que a gente introduz as formas geométricas, por exemplo. São crianças que chamam a atenção pela curiosidade exacerbada. Assim. Então, são características diversas. São características diversas, não necessariamente uma série de características que vão determinar uma alta habilidade, né? Assim. E como entender essa criança, assim, como perceber que ela tem essas características e tomar as atitudes necessárias? São crianças que incomodam muito, normalmente. Então, na escola, elas não se satisfazem com só o espaço da sala de aula. Elas terminam tarefas rapidamente. Fica, e agora, professora? E agora? O que é que eu tenho que fazer? Não, mas eu já acabei. Peraí, fulano. E aí, elas começam a ser perturbadoras, talvez, no ambiente escolar. Isso é uma característica, assim, muito clara. A maioria das crianças que os pais, quando procuram, né, eles falam, nossa, mas a escola não dá conta dele. Ou ele não dá conta daquele espaço. Pois é, e como as escolas, elas se preparam para isso? Pois é. Muitas delas não se preparam, embora a gente tenha leis, né, que sustentem tanto as crianças, a inclusão de crianças, tanto crianças com deficiências como crianças com altas habilidades. Então, assim, elas fazem parte, essas crianças com altas habilidades fazem parte de um processo de inclusão educacional. Né? Assim, elas têm lei que garantem essa preparação, esse acompanhamento, mas a gente sabe que muitas vezes o espaço escolar não dá conta disso, assim, de acolher
as demandas, que são muitas dessas crianças. E trabalhar, né, essas características. O espaço escolar, muitas vezes, ele não está preparado. A gente tem poucas escolas no município de Belo Horizonte que tem preparo, tem pessoas especializadas para receber essas crianças com essas curiosidades e ir estimulando e possibilitando o desenvolvimento dessas habilidades. Assim. E um dos públicos do projeto que vocês trabalham, né, o projeto de extensão com crianças e adolescentes, um dos públicos são crianças com altas habilidades. Sim. Mas há outras características assim, das crianças que participam? Sim. Tanto que o projeto inicialmente chamava Crianças com Altas Habilidades e os próprios meninos, os próprios participantes, ano passado, eles mudaram o nome do projeto para Crianças que Gostam de Aprender. Então, foi no coletivo, assim. E aí, o próprio nome diz, né? Elas gostam de aprender. Elas saem da escola de manhã, vêm para a PUC no contraturno, né, escolar, porque elas gostam de aprender. Uhum. E aí, elas aprendem mesmo, assim. Coisas que elas vão demandando e a gente vai sustentando a partir do que a gente pode oferecer na universidade, né? Dos cursos que a gente tem, das pessoas envolvidas. E, Bruna, quais são as atividades que vocês desenvolvem com essas crianças? Na verdade, o projeto ele é dividido em 3 momentos. O primeiro momento é feito com os alunos das ciências biológicas, onde eles desenvolvem trabalhos referentes à biologia mesmo. E o segundo momento, existe uma monitoria com os alunos no momento, alunos de psicologia e alunos de engenharia. E no terceiro momento existe a supervisão. Nessa supervisão, só com os professores responsáveis do projeto e os monitores. Uhum. Então, eles vêm no contraturno, né, da escola e fazem oficinas de acordo com os temas, né? Então, no primeiro turno de biologia. Então, eles desenvolvem o quê? Tanto nessas oficinas de biologia, quanto nas que são lideradas por alunos de psicologia e de engenharia. Na verdade, eles próprios escolhem os temas que querem trabalhar. Nesse semestre, por exemplo, tem alunos trabalhando a questão de vulcões, tem outros trabalhando a questão de insetos. Então, eles olham o que interessa a eles, o interesse de cada um e trabalham com essas questões. Uhum. Então, eles que elegem o tema que eles vão estudar naquele semestre. Mas dentro do que a gente pode oferecer. Então, se num primeiro momento, né, eles passam a tarde de segunda-feira aqui. Então, de 1h30 às 3h da tarde, eles estão com alunos de ciências biológicas. Então, eles trabalham normalmente temas ligados às ciências biológicas. Só que tem um exemplo esse semestre, assim, então eles querem estudar dinossauros. E aí eles estudam características dos dinossauros e aí eles montaram um jogo tipo Super Trunfo, esses jogos, com 150 espécies de dinossauros. Então, assim, né, eles tem um outro que ele estava muito interessado em trabalhar com serpentes. Só que são 15 espécies de serpentes só do estado de Minas Gerais. Então, assim, a partir do momento que eles trazem as demandas, a gente tenta atendê-las, né, dentro do que a gente pode oferecer. E, num segundo momento, quando eles estão trabalhando atualmente com os alunos de engenharia de automação e mecatrônica, foi também uma demanda deles. Eles queriam, muito interessados em jogos digitais, como que você produz um jogo até para o telefone, um aplicativo. Então, eles estão estudando essas linguagens que os meninos, né, que os graduandos estudam. Então, linguagem computacionais, assim, que os próprios graduandos estão estudando, só que são meninos de 7 a 15 anos. Uhum. E qual o perfil desses alunos que participam? Eles precisam ser de escola pública ou privada? Não, a gente tem 3 critérios, né, de participação, assim. O primeiro critério, ele tem que querer, né? Se é criança que gosta de aprender, ela tem que querer estar aqui, né? Não é porque o pai trouxe, obrigou e tal. O segundo critério, eles têm que ter o compromisso. Então, se eles querem, eles têm que vir e ficar e participar, né, do projeto.
E o terceiro critério, eles têm que estar inseridos numa instituição escolar. Não necessariamente escola pública, a gente tem tanto alunos de escola pública, do entorno aqui próprio da universidade, como temos alunos de escolas particulares longe da universidade. Então, a gente fica com um fluxo contínuo, né? A gente recebe esses alunos não só no início do semestre, eles podem entrar a qualquer momento durante o semestre, e tem que ter esses 3 critérios, assim. E as crianças que se interessarem por participar desse projeto, o que devem fazer? Elas podem entrar em contato lá na Pró-Reitoria de Extensão, no Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão, e marcar uma entrevista, agendar uma entrevista dos pais e da criança com uma das supervisoras do projeto. Uhum. E deve ser muito desafiador, né, Bruno, para você que está estudando psicologia e para os outros extensionistas também, lidarem com essas crianças tão curiosas que querem sempre mais, né? Como que é essa relação com as crianças? Olha, no começo a gente até sente um pouco essa dificuldade de ter contato com as crianças. A gente fica meio assim, como será lidar com crianças com altas habilidades? Só que são crianças, como as outras. Tanto que no grupo tem crianças que têm altas habilidades, mas crianças que não têm. Então, são crianças comuns. Então, a gente aprende a lidar com essas crianças. Acho que é isso. Uhum. Muito importante para a formação, né? Durante a graduação. Demais. Acho que qualquer projeto de extensão é muito importante para a formação do aluno, que é a hora que a gente consegue colocar em prática alguma coisa, não, muita coisa, do que a gente aprende dentro da sala de aula. E vocês citaram que eles precisam estar bem na escola, né? Vocês têm algum acompanhamento, algum contato com as escolas que os alunos estudam? Além dos 3 momentos que a Bruna citou, a gente faz a supervisão com os monitores, e agora os pais demandaram uma reunião mensal, assim, porque os pais querem colocar. Então, a partir dessas reuniões com os pais, eles vão trazendo, olha, a escola não está entendendo o processo dele, está achando que ele é hiperativo. Aí a gente entra em contato com a escola, conversa, né, explica um pouco quais são as características, como que essa criança, e até possibilidades de intervenções pedagógicas diferenciadas com esse tipo de criança. Karina, Bruna, muito obrigada e bom trabalho para vocês no projeto. Obrigada. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades. pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela. puccomunidade@pucminas.br. Espero você no próximo programa. Até lá!